Bom, quero falar agora sobre uma das joias do Campeonato Paulista, no caso pela equipe do União Suzano, da equipe Sub-20, que é a respeito do Vitor Daniel, jogador de apenas 16 anos de idade, que de acordo aí com o portal Crias da Toca, está chegando no Cruzeiro, e é interessante porque ele vinha se destacando por essa equipe, onde ele jogava já no time Sub-20, mesmo tendo apenas 16 anos de idade, então dá pra ver que é um cara bem diferenciado, e é um meia atacante, um cara que pode jogar tanto de meia quanto pelas beiradas, apenas 16 anos de idade, não chega para o time Sub-20 do Cruzeiro, e sim, nesse primeiro momento, para a equipe Sub-17. Com certeza, em breve, podemos ver se ele tiver um bom desempenho na equipe Sub-20, ainda mais porque vinha chamando muita atenção lá pela equipe do interior do futebol paulista. Que, sinceramente, nos últimos anos eu senti falta do Cruzeiro tentar esse tipo de contratação, tá? Por quê? Você vê que a maioria dos últimos reforços que chegaram no Cruzeiro tinha muitos que vinham de equipes menores do futebol paulista, como o Cruzeiro tinha antes uma boa relação com o Desportivo Brasil, né? Chegou o Jadson, não, o Jadson foi do esporte. Chegou o Maurício, o Ederson, teve outros dois jogadores também na época que chegaram junto dessa equipe e que foi uma excelente parceria. Só que desde então o Cruzeiro tem sim trago algumas opções de reforços de times um pouco menores do interior do Brasil, mas se você for reparar as grandes contratações e os nomes que têm surgido são jogadores que já tiveram passagens, por exemplo, por outras equipes na categoria de base, né? Seja pelo Palmeiras ou pelo Flamengo, o Atlético Paranaense, que até nos últimos dias eu trouxe reforços desse ano com esse tipo de perfil, e também desde 2022, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, né? Então, acho uma opção interessante, não chega para o time Sub-20 nesse momento, que é até uma questão importante, né? Em relação, eu tinha falado hoje no vídeo de manhã sobre o lateral, o Carlos Dias, que é o peruano, que já estava treinando com a equipe principal. A grande questão é que os jogadores do time Sub-20 revezam o treinamento com o time principal, tá? Então, eles, uma vez ou outra, todo jogador, pelo menos uma vez no mês, 2 vezes, acabam treinando com a equipe principal, e isso é bom. Então, mostra até mesmo que pode vir a ser utilizado no futuro, e quando tiver essa transição, não é muito diferente, né? Porque, pelo menos, já vinha jogando com jogadores do time titular principal, né? E também, depois teria só essa questão de adaptação no estádio e tudo mais. Mas, enfim, o Vitor Daniel chega aí, então, para o Cruzeiro. Acho o nome interessante, não acompanhei de perto, né, até porque é a equipe Sub-20 do União Suzano, lá do futebol paulista, mas uma opção interessante, mais um reforço na base, depois de várias saídas. Eu quero falar agora sobre o atacante Jonas, que estava por último no Oeste, que foi anunciado então como novo reforço do Cruzeiro. Essa notícia aqui já tem um tempo, tá? Foi no dia 1º de agosto, acabei não vendo e trazendo agora só para vocês, mas como é jogador da categoria de base, pouca gente noticia sobre isso, e eu tô trazendo aqui vários reforços, né, nos últimos dias para a equipe Sub-20. Ele que, de acordo com o portal Crias da Toca, tem aí 18 anos de idade e vinha com uma boa atuação lá pelo Oeste, tá? Os números dele foram aí, ó, 12 jogos e 6 gols marcados nessa atual temporada. O Jonas, então, que chega aí pela equipe do Oeste, Barueri, onde, inclusive, já tinha atuado pela equipe profissional. Até deixei aqui o site do Ogol, né, para vocês, que é o site onde eu pego as informações. Lá mostra que ele tem 17 anos, mas eu vou confiar mais aqui no portal Crias da Toca, porque eles cobrem basicamente o dia a dia do Cruzeiro de base. Então, o atleta aí que chama Jonas Matheus atuou como um meia ofensivo, 18 anos de idade, e que pelo Oeste realmente foram aí 12 jogos, 6 gols marcados, e teve também essa atuação pela equipe profissional, uma partida apenas pelo Oeste, porém dá pra ver que é um atleta que inclusive, né, demonstra ter muito potencial. Inclusive ele já fez a sua estreia no campeonato estadual nessas últimas semanas pelo Cruzeiro Sub-20. Ele já tem uma atuação até aqui, ele e também o peruano, né, o Carlos, que chegou recentemente. Os dois atletas já estão nessa preparação para serem peças importantes daqui para a sequência da temporada, até porque já foi ali, né, o Campeonato Brasileiro da categoria, porém tem ainda algumas boas disputas, né, e competições de agosto para o final do ano, e o Cruzeiro meio que deu uma reformulada na janela também da base nesse meio do ano. Se eu estiver enganado, foram 7 ou 8 reforços contratados. A grande maioria, para falar a verdade, foram tanto de jogadores pela meia quanto também pelas pontas, né? Então, realmente, o Cruzeiro reforçando e muito o ataque, que é algo que eu concordo também, né? Eu ficaria muito surpreso se o Cruzeiro fosse atrás de um zagueiro para a equipe Sub-20, né? Já tendo o Everton, o Juan Santos, o Pedrão, então já tem várias opções nessa categoria, e agora tem buscado mais alternativas para o meio e para o ataque. E o Jonas, então, em breve deve aparecer também nos treinamentos com a equipe Sub-20 e com o time principal, tá? Isso não quer dizer que ele chegue, então, pro time principal, que muita gente vê, eu trago aqui a notícia, aí passa 2,
3 semanas ele está treinando com o elenco do Pepa, né? Tá lá o Jonas, o Gilberto e tudo mais. Todo mundo pensa que ele foi contratado então para já jogar no time profissional. A grande questão é que o Cruzeiro, desde quando o Ronaldo comprou o clube em janeiro, desde fevereiro ali de 2022, treina os jogadores do time sub-20 e do time principal nos mesmos horários e tem um revezamento com o técnico desde o Pesolano e agora com o Pepa para alguns atletas do time sub-20 treinarem com a equipe principal para aí ter uma familiaridade maior, para quando ter essa chance de subir para o time de cima não seja um choque tão grande, né? Então aí chegando o Jonas, acho uma boa opção, deixei aqui algumas fotos do atleta e lembrando que ele chegou pro Oeste nessa atual temporada, tá? Pelo que eu vi aqui, ó, no ano passado ele jogava numa equipe chamada Metropolitano FC, onde eu só vi aqui, ó, 5 jogos pela equipe do time B, sub-17, mas que nesse ano pelo Oeste muito bom e agora então sendo anunciado pelo Cruzeiro. Bom, quero começar falando sobre o Maurício, jogador de 22 anos de idade, que vem chamando a atenção mais uma vez nesse início de temporada pelo Internacional e cada ano que passa ele tem números melhores, né, pelo Inter. Nesse ano, 27 partidas, 7 gols marcados e 5 assistências. Destaque para esse último jogo dele e do Internacional na Libertadores contra o River Plate, né, onde ele foi um dos melhores jogadores em campo e realmente tem chamado muita atenção. A grande questão é, o Cruzeiro tem 25% do jogador de olho numa venda futura, tá? Até o empresário dele, que se eu não estiver enganado é o André Cury, enfim, não sei se é o André Cury, mas é um dos maiores empresários do futebol brasileiro, até já tinha afirmado que ele só aceita negociar o Maurício por valores acima de 55 a 65 milhões de reais. Teve algumas especulações, mas nada próximo disso e que certamente, se o valor fosse confirmado, o Cruzeiro poderia ficar com um valor ali próximo de 14 a 22 milhões, mas sinceramente acho que ele vale muito mais do que isso, tá? Acho que, 10 milhões de euros, acho que ele vale muito mais, uns 15, que já daria uns 70 milhões. O Cruzeiro tem 25, então certamente ele pingaria pelo menos uns 20 milhões na mão do Cruzeiro, já seria bem interessante. E assim, ele que sai do Cruzeiro lá, onde ele fez em 2019 9 jogos e 1 gol na Série A, aquele jogo contra o Vasco, 2020 mais 32 jogos, 5 gols e 3 assistências e foi em 2020 também para o Internacional. Aquela troca que teve ali o William Potker, teve também o Bruno José, enfim, troca terrível do Sérgio Rodrigues, que o Cruzeiro pelo menos tinha mantido 40%. Só que aí ele abre 10% dos direitos pelo Bruno José, então ficou com 30% e acho que foi em janeiro do ano passado. Tinha uma dívida com o empresário, com o jogador, abriu mão de 5% e ficou então agora só com 25%, que poderia ser 40%, né? Mas, de qualquer forma, pelo desastre que foi o Cruzeiro nos últimos anos de administração, pelo menos manteve esses 25%, que pode render um bom valor. Temporada de 2020, né? 9 jogos e 1 gol na Série A pelo Internacional, 21, 2 gols e 7 assistências em 47 jogos, ok, melhorou, né? Jogou com mais frequência. Aí 2022 melhora mais ainda, 9 gols, 5 passes em 55 partidas. Internacional que brigou pelo título, né? Desses anos. 2023 também, agora números melhores do que do ano passado, já basicamente chegando no meio da temporada, né? 7 gols, 5 assistências contra 9 e 5 passes, mas nesse ano ele tem 27 jogos contra 55, né, do ano passado, então certamente vai bater essa meta. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários então, o que você acha do Maurício e quanto será que ele vale? Será que ele vale o quê? Uns 15 milhões? 20? 16? Enfim, deixe a sua opinião aqui embaixo. Jogador que atua como meio campista e realmente tem poucas opções como meia no futebol brasileiro e eu acho que é um cara com muito potencial. Bom, quero começar falando sobre o Matheus Pereira com a notícia não muito boa, né? Onde, assim, de acordo com o Samuel Venâncio, ele vai perder de 6 a 8 jogos com a camisa do Cruzeiro, que seria justamente esses jogos que eu havia falado, né? Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, Fluminense, aí esses aí já estão quase certos. No pior dos cenários eu falei que ele poderia voltar só contra o Fluminense, lá no dia 23 de agosto ou de setembro, que deve ser o que vai acontecer. E pode ficar ainda fora nas partidas contra o América Mineiro e Cuiabá, que seriam o 7º e os 8º jogos, respectivamente. Então, uma sequência aí que, nossa, vai fazer muita falta, né? Até porque, quando terminar essa sequência, vai faltar o quê? Mais 8, 7 rodadas. Uma pena realmente esse período que ele vai ficar fora. Vai sem dúvidas fazer muita falta. E alguns jogos bem difíceis, né? No final de semana contra o Palmeiras, depois contra o Corinthians, o Grêmio, jogos difíceis, Santos, Fluminense. E nos que seriam mais fáceis, contra o América Mineiro, contra o Cuiabá fora, contra o Red Bull Bragantino, que dá para ganhar. Não vai ter a presença do camisa, na teoria o camisa 10, né? O cara de mais criação. E quero saber o que você acha sobre isso e essa sequência sem ele. Quem que vai colocar
como titular? Será que vai manter o Lucas Silva num estilo um pouco mais ofensivo, recuar o Matheus Pereira, trazer de volta o Matheus Vital ou colocar o Nicão nessa função? Enfim, tem algumas alternativas, mas uma pena realmente essa lesão aí do jogador, e desejar boa recuperação, quem sabe, né, não possa voltar o mais rápido possível ali, 6 partidas já contra o Fluminense, com certeza ajudaria bastante.